Acabou o tempo de comemorar a vitória em cima do Fortaleza. O foco total do Cruzeiro neste momento é o Vasco da Gama, que vai chegar em breve em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro. Partida onde a gente não vai ter público, graças à Máfia Azul, graças também a Pavilhão que invadiu o campo, e por isso os torcedores, que não tem nada a ver com isso, não poderão estar presentes nesta partida contra o Vasco, que vai ter o Mendel, que voltou da seleção, que vai ter o Gabriel Peck, outro jogador que o Vasco deu a sua agilizada para contar nesta partida, e o Cruzeiro não vai poder contar com o Lucas Silva. Vai ter o retorno do Matheus Jussa, que eu nem sei considerar se é realmente um reforço, e também tem o Matheus Vital, que segundo Samuel Venâncio já está à disposição do Paulo Autuori. A gente esperava que fosse uma coisa mais grave, pela expressão facial do Vital, parecia ser uma coisa muito grave, mas parece que não foi. E o Vital vai reforçar o Cruzeiro neste jogo. Pra falar a verdade, agora eu peguei pesado demais. Chamar o Vital de reforço é uma palavra muito forte, até porque o Vital neste Campeonato Brasileiro não conseguiu ajudar o Cruzeiro em nada. Muito pelo contrário, ele mais atrapalhou o Cruzeiro do que conseguiu ajudar. E agora, família, eu vou colocar na tela para vocês o que a mídia do Rio de Janeiro e também a mídia aqui de Minas Gerais tem falado sobre o confronto entre Cruzeiro e Vasco da Gama, na briga contra o rebaixamento. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, fiquem com meu grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Ninguém comentava aqui na imprensa do Rio, nem provavelmente na imprensa de Minas com certeza, que o Cruzeiro tinha também esse jogo a menos. A gente falava do Vasco, a gente falava do Flamengo, a gente falava do Botafogo, mas esse jogo aí que colocou o Cruzeiro, eu acho que na verdade foi, nem colocou o Cruzeiro já ainda tá brigando para não cair. Sim. Colocou o Vasco de novo nesse pensamento, porque na minha opinião, vencendo o Cruzeiro, o Vasco já ia brigar por Sul-Americana. Mas vai. Mas aí já coloca o Cruzeiro nessa briga de novo. Porque se o Vasco vencer o Cruzeiro, Fernanda, o Vasco chega ao mesmo número de jogos do Bahia. O Bahia tem 38. O Vasco vai a 43. Tem a tabela aí, gente? E passa o Santos, que tem 42, e aí vai chegar no mesmo número do que o Santos. E na próxima rodada, quem o Santos enfrenta, que o Vasco for jogar? O Botafogo, no Newton Santos. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense fora. Eu não acredito que o Vasco vai pontuar nesse jogo, assim como eu não acredito que o Santos vai pontuar. Então eu acho que a briga do Vasco... O quê? Assim como eu acredito que o Santos não vai pontuar. Porque eu acredito na vitória do Alvinegro Carioca, entendeu? Tudo bem, tem interesse dele aí, mas tudo bem. Mas eu realmente acredito. Mas eu tô tão carente que eu tô gostando de ouvir isso, entendeu? E aí, tem outro, se puder botar a tabela, eu vou conseguir explicar melhor, a galera vai ter uma ilustração melhor. Então, eu acho que o Vasco vencendo o Cruzeiro, o Vasco já começa a pensar só na briga pela Sul-Americana. Vai a 43, afunda mais o Cruzeiro e abre 5 do Bahia, que enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, assim, o jogo contra o Cruzeiro é a final? É a final, pro Vasco é. A final do quê? Vamos decidir se a gente vai brigar pela Sul-Americana ou se a gente vai continuar até o final do divisor de águas. Cair. O empate, por exemplo, não é tão ruim, porque tanto o Cruzeiro quanto o Vasco vão a 41 e abrem 3 do Bahia, que enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, assim, o importante é vencer, só não pode perder, a verdade é essa. Ô, Pedrosi, pra esse jogo tá tudo aí bacaninha? Tudo ok, lembrando que o Medel voltou, tomou aquele cartão e ele já se representou ao Vasco da Gama. Na lateral direita não vai ter o Paulo Henrique, tá suspenso, né? Então o Vasco tem aí uma dúvida, tomar. Peguei um rancinho dele. De quem? Do Paulo Henrique. O que é que você tá rindo, menino? Você não pode levar pro coração as coisas, Fernando. Não pode. E aí tem uma dúvida se ele, nessa lateral direita aí, pode ser o Pumita, pode ser o Robson também. Você escolhe quem? Eu colocaria o Pumita pra jogar. Eu também escolheria ele. Até porque o Rossi, agora, provavelmente depois dessa data FIFA, ele vai estar a 100%. E quando o Rossi jogou, o Pumita foi bem nas partidas em que ele atuou. Então acho que pode ser um setor aí importante pro Vasco da Gama. Fora que o Robson não tem condição com bola, ele não consegue ajudar o time do Vasco. E aí o Medel, como titular na zaga, tem a possível volta também do Marlon, que vem se recuperando nesse tempo. E o Capasso também é o zagueiro que vem se recuperando, voltou a treinar com o grupo.
Então o Vasco está praticamente completo para esse jogo aí. Olha, pelos matemáticos, um time com 45 pontos se salva da Série B, mas pode ser que essa pontuação não seja suficiente. Já foram feitas várias projeções com simulações de resultados e pode ser que uma equipe com 46 pontos caia. Há margem matemática para isso, coisa que seria inédita em termos de Campeonato Brasileiro com 20 clubes no modelo de pontos corridos. O técnico Ramon Dias segue, mas como já destacamos, o Vasco não descarta o empate como um bom resultado, e aí tanto o Vasco quanto o Cruzeiro torcendo muito pelo Corinthians no fim de semana que recebe o Bahia. Cruzeirense que sou, eu tenho que realmente colocar e falar que o elenco do Fortaleza hoje é melhor no papel que o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa melhorar muito ainda, principalmente contratar bem para o ano que vem. É uma vitória importantíssima sobre o Fortaleza, finalista de Copa Sul-Americana, não vem no momento bem no Campeonato Brasileiro, mas é necessário falar que a sequência mais complicada que tem é a do Bahia agora. O Vasco tem uma sequência terrível também pela frente, até com adversários mais perigosos. Mas o Bahia agora entra naquela parte em que esse jogo entre Cruzeiro e Vasco que se enfrentam, no resultado que tiver ali, o Bahia vai ter que precisar de 3 vitórias em 4 jogos, aonde o Cruzeiro enfrenta o Vasco, que é confronto direto, enfrenta o Goiás, confronto direto, e depois vai enfrentar Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. E se tiver uma boa sequência com Vasco e Goiás, talvez o Cruzeiro já possa entrar já mais tranquilo nesses últimos 3 jogos contra 3 adversários mais difíceis. Então agora é um momento onde a torcida do Cruzeiro precisaria estar no Mineirão. É bem verdade que lambaria pescado, né? Jogo é jogado, mas vamos confiar que a situação vai dar certo na hora de enfrentar o Vasco e enfrentar Goiás também pra gente vir com um placar positivo. O Dunaldo, que assiste a gente todo dia, né, mandou falar pro Gão que a barriga dele estava atrapalhando a ver tá o melhor telão. assim agora. Agora, Dunaldo, ele já emagreceu demais, não tá atrapalhando nada, né, Gão? Não, agora tá então, melhor assim. tá dado seu recado, mas seu recado não tá certo. Valeu, obrigado, Toledinho. E é isso. Essa é a projeção agora. Vamos falar de Sul-Americana depois das próximas 3 rodadas, que aí eu falo sobre possibilidade da gente estar lá ou não. No momento, é escapar aqui de vez, viu, Leopoldo Esquerda? Tem que ser realista, gente. A escalação do Cruzeiro, quando chegou a escalação do pré-jogo, eu falei assim, meu Deus, nós vamos de Vital e Nicão. Só que posso te falar uma coisa? A decisão foi muito acertada, porque as principais jogadas dos dois foi no campo defensivo do Cruzeiro. Porque foi o que eu falei às vezes, não adianta você jogar muito, fazer um grande espetáculo e sair com um placar reverso, de revés. Você sair perdendo, o jogo não tem condições de um negócio desse. E não, ele entendeu o seguinte, cara, o Matheus Pereira, ele não tá 100% da sua forma física. Já não estava quando lesionou. Lesiona, demora um pouco mais para poder voltar no seu melhor condicionamento. Tanto que o Nicão, você viu o Nicão dando bico na bola do lado direito no setor defensivo do Cruzeiro. O Vital, quando machuca, ele tá dentro da área ajudando na marcação. Nesse momento, estou falando que são 2 primores de jogador, não. No momento, eles estão muito mal mesmo. Mas quando entrou o Arthur Gomes, entrou o Japa e entrou o Matheus Pereira, você viu que o Cruzeiro ficou um pouco mais versátil, ficou mais leve, conseguiu acionar melhor o Bruno Rodrigues. E aí saiu a jogada do gol. É isso, é sobre isso, exatamente isso que nós estamos falando. E aí quando o Paulo Autuari fala agora, ele fala de uma maneira que eu concordo com ele exatamente. Vencemos esse jogo, vamos pro próximo. Vencer o próximo, esse jogo agora de sábado, ele fica maior. Aí essa vitória vale muito mais. Então vamos pra cima do Vasco, como o Bruno Rodrigues disse, com respeito e tal, pezinho no chão para conseguir mais 3 pontos e a gente melhorar ainda a nossa colocação na tabela. Ô, Leopoldo, agora só uma colocação. Faltando 6 jogos pro Cruzeiro, o que acontece? 5 jogos, né, Fael? Faltando 5 jogos pro Cruzeiro, você tem uma projeção de você conseguir 2 vitórias e conseguir 46 pontos. Que são os 2 jogos importantes, que é contra o Vasco e contra o Goiás. 2 jogos dificílimos. Contra o Goiás fora de casa na Serrinha, por mais que tenha 35 pontos, não é fácil ganhar do Goiás lá. Mas o Cruzeiro tem que fazer valer aí essa vontade de querer manter esses 3 pontos. O jogo contra o Vasco, repito o que eu falei no primeiro bloco. Ninguém vai me convencer que você jogar sem torcida, empurrando e apoiando é benéfico para o time. Não é benéfico para o time. Era jogo para 60 mil pessoas. Era jogo para 60 mil pessoas no Mineirão. A gente entupiu o Gigante da Pampulha, toca 3, nossa casa, e empurrar o Cruzeiro no jogo contra o Vasco. Mas vamos confiar que o Cruzeiro vai conseguir fazer essas 2 vitórias e depois vamos jogar. E agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!